Olá, bom dia a todos e todas. Sejam bem-vindos a mais essa edição do nosso Café Tributário, a webinar realizada pelo time tributário aqui do Madrona Advogados para debater atualidades do mundo tributário com clientes, colegas e amigos. Eu sou Paulo Andrade, sócio da área tributária aqui do escritório, e hoje estou na companhia do meu querido sócio Gustavo Maia, da área imobiliária. Salve, salve, Gustavo, tudo bom? Tudo bom, Paulo? Tudo certinho. Legal. É, Bom, a gente tem perseverado, gente, com temas de reforma tributária, né, aqui nas últimas edições do Café. E dessa vez, acho que não vai ser diferente, né? A gente escolheu aqui para a pauta de hoje, né, tratar dos impactos da reforma, nas incorporações imobiliárias, né? No ano passado, nós já fizemos uma edição do Café para tratar, né, dos reflexos da reforma em compra e venda e locações, por entender que o mercado imobiliário, a atividade imobiliária é especialmente impactada pela reforma, né? A novidade é especialmente intensa para esse segmento. Então a gente achou que né, valia a pena insistir um pouco mais, enfim, né, com esse assunto. Né, a atividade imobiliária no Brasil sempre navegou razoavelmente à margem de tributação do consumo, né? Compra e venda, locação, incorporação, pagam ICMS, ISS, só recolhem PIS/COFINS, e agora vão ser apresentadas ao mundo da não cumulatividade no âmbito da reforma. Então, realmente acho que justifica essa nossa atenção e insistir um pouquinho nessa pauta. Como é que a coisa vai funcionar aqui, né? Enfim, acho que todos quem já participou nas edições passadas já conhece a ferramenta de interação com a gente através do Q&A, né? A gente gosta muito de receber perguntas, provocações, na medida do possível a gente vai respondendo ao longo da apresentação ou então no final. E se não for possível responder tudo em razão do tempo, a gente sempre responde por e-mail aí nos próximos dias. Também nos próximos dias, todos que se inscreveram aqui para o café vão receber o link para o né, pro evento, para o áudio, para o vídeo, e também o PPT que vai, né, servir de apoio aqui para a apresentação. Então, enfim, é assim que vai funcionar. A nossa webinar está prevista para durar, né, sempre uma hora. A gente acaba passando um pouquinho, 10, 15 minutinhos. Dessa vez, muito possivelmente, é o que vai acontecer, porque o tema é longo, o tempo é curto. Então, a gente deve passar um pouquinho aí desse período regulamentar. Bom, antes da gente entrar propriamente na apresentação, eu queria te ouvir um pouquinho, Gustavo, assim, introdutoriamente, assim, como é que o mercado está sentindo, como é que ele tá, né, as incorporadoras estão se preparando para essa virada de chave aí no final do ano, como é que você está sentindo aí o movimento do mercado? perfeito, Paulo. Assim, pegando o gancho do que você falou, de fato, a tributação indireta não é um não era, né, agora é, mas não era um dia a dia do mercado imobiliário, tá? A gente tem sentido que no início da reforma tributária, a gente recebeu uma demanda muito forte por parte dos jurídicos dos nossos clientes. Era o advogado querendo entender a norma, querendo entender o modelo e etc. Agora que a gente já está num outro grau de maturidade da reforma tributária, o que a gente tem recebido muito fortemente são provocações dos times de negócios, tá certo? É entender do ponto de vista prático os reflexos da reforma tributária no business. E há reflexos, né? A gente recebe aqui questionamentos de toda ordem, desde como que a reforma tributária impacta no estudo de viabilidade das incorporações imobiliárias, por exemplo, impacta, né? Porque quando a gente fala de reforma tributária, a gente mexe na margem do empreendimento, no fluxo, na precificação, enfim, tem esse impacto e passando até por questões de ordem extremamente prática. Então, como que os sistemas precisam ser ajustados para emissão de nota, mudanças internas para registrar os créditos de IBS e CBS, novos controles contábeis para o redutor de ajuste, que a gente vai falar logo mais, além de outras adequações de processos internos que precisam ser feitas para cumprimento das obrigações acessórias que a reforma tributária traz algumas, né? Então, a gente não está mais falando só de uma alteração puramente tributária, é uma mudança estrutural, né, que precisa ser entendida pelos times de negócios, e a gente tem percebido cada vez mais os times de negócios percebendo essa necessidade e nos procurando, pedindo ajuda nesse sentido.
E acho que a ideia muito da nossa apresentação, né, Paulo, ela foi estruturada de forma objetiva, prática, trazendo exemplos para explicar, mostrar claramente como é que esse modelo funciona e como que ele afeta as aquisições de terreno, as permutas, a formação de preço, a própria viabilidade, né? Então, acho que a gente pode começar tendo em mente que o objetivo dessa nossa conversa é muito esse, mostrar não só, claro, a gente vai passar pelo modelo em si, né, mas muito com o viés de educar os times de negócios para o que está por vir por aí, como que as incorporadoras podem e devem se planejar, se preparar para a implementação da reforma tributária. Perfeito, Gustavo. A apresentação é voltada para esse, também para este segundo público que você comentou, né? Aliás, a reforma tributária tem sido rebatizada com boa dose de razão como reforma de preços, né? Não apenas uma reforma tributária. Então, vamos lá, Exato. vou compartilhar aqui com todos a apresentação. Perfeito. Todos já vendo? Então, vamos lá. Eu acho que assim, né, um bom começo é a gente fazer o depara, né? Vamos só retomar aqui qual é o regime fiscal da incorporação imobiliária atualmente, para a gente usar como parâmetro de comparação para começar, né, a tratar do mundo novo da reforma. No âmbito federal, né, nós estamos falando essencialmente do RET, né, o regime específico para as incorporadoras, largamente, né, preferido e utilizado desde 2004, que prevê uma alíquota, né, total combinada de 4%, ou para empreendimentos do Minha Casa Minha Vida 1%, né? Aí, arredondando, esses 4% dividido, metade IRCS e outra metade PIS e COFINS, né? Enfim, então essa alíquota combinada de 4% incide sobre o valor da venda, né, de cada unidade. E no âmbito estadual e municipal, como a gente já comentou, enfim, não tem incidência de tributação indireta nem de ISS nem de ICMS, né? O STJ já decidiu há muito tempo que as incorporações, ou pelo menos as chamadas incorporações diretas, né, aquelas em que a incorporadora constrói em terreno próprio, ela constrói para si mesma, né? Ela constrói para vender. Portanto, a incorporadora é uma vendedora de imóveis, né? E não uma prestadora de serviço, por isso não recolhe ISS. E como no mundo do ICMS, imóvel não é mercadoria, então também não tem enfim, ICMS. O que faz, né, do regime fiscal atual das incorporadoras um regime bastante simples, inegavelmente simples e bastante previsível, né? A carga tributária, pelo menos a carga oficial, ela é uma decorrência, um número, né, um produto do valor geral de venda da incorporadora, então ela consegue prever a sua carga com muita simplicidade. Mas ela consegue prever até a página 3 só, né? Porque essa é uma previsão, né, que não leva em considerações os né, famigerados resíduos fiscais, né? Porque a cadeia hoje da incorporação ela é toda cumulativa. Então, quando a incorporadora compra um vergalhão, esse vergalhão vem com o ICMS, que é né, um ônus fiscal disfarçado de custo de aquisição de uma matéria-prima, né? Então, é um regime simples, previsível, mas com muitos, né, com números ocultos, digamos assim, em termos de carga tributária. Né? E se ele é simples para a incorporação, para a construção civil, que é o nosso segmento co-irmão, né, ele é bastante complexo, né? Até porque ele tem essa heterogeneidade de incidências. Né? Então, se o material chega pronto no canteiro de obras, ele é uma mercadoria sujeita ao ICMS. Se ele é trabalhado no próprio canteiro, é insumo de prestação de serviço, ISS. Né? Mas para a incorporação é um sistema bastante simples e previsível, como eu disse. Bom, como todo mundo já sabe, né, PIS, COFINS, ISS e ICMS saem do mapa com a reforma, vão ser extintos. PIS, COFINS já a partir do ano que vem, ISS e ICMS a partir de 29. Então, a primeira constatação óbvia é que o RET, gente, não acaba. Né? O RET, né, a Lei 10.931 não está revogada, está alterada, mas continuará existindo, só que desidratado, né, o RET só com IRPJ e CSL, então só com 1,92 de ICS, ou Minha Casa Minha Vida 0,47. E também, como todo mundo já sabe, né, no lugar de PIS/COFINS, ISS e ICMS, são criados os dois novos tributos, IBS e CBS. Né? A CBS é herdeira de PIS e COFINS, que são tributos conhecidos das incorporadoras, então a novidade aí é um pouco menor em âmbito federal, mas o IBS
né, que substitui ISS e ICMS é uma grande novidade para as incorporadoras. Aí, o simples fato de ter que lidar com autoridades fiscais estaduais e municipais já será uma grande novidade para as incorporadoras, que até lidam com os fiscos municipais por causa de PTU, mas em termos de tributação indireta vai ser uma nova relação, né? Também aqui, também super rapidamente, gente, para a gente já, né, afunilar o quanto antes para o mundo das incorporações, mas, né, quais são as grandes novidades, as características dos novos tributos, né? Eu selecionei essas duas aqui que são super impactantes. A primeira é chamada, né, base ampla, que significa que CBS e IBS vão incidir assim, né, de maneira ampla em toda e qualquer atividade econômica. Então não tem mais, né, um tributo incidido nessa, um tributo diferente incidido nessa ou naquela atividade. Então aquela complexidade que a gente viu, por exemplo, para a construção civil, a hora ISS, a hora ICMS não existe. Então é IBS, IBS, CBS para qualquer segmento. E a segunda, enfim, característica dos novos tributos, super impactante, é a chamada não cumulatividade plena, né? O CBS e CBS serão não cumulativos, como é o ICMS atualmente, mas é uma não cumulatividade muito mais generosa, a gente já vai ver aí na sequência. Mas, então, o fato é que os contribuintes de IBS e CBS vão apropriar créditos desse tributo sobre os seus custos e despesas da sua atividade, né? O que significa que, para a incorporação imobiliária, esse novo modelo agrega um pouco mais de complexidade, porque a gente tem que olhar, né? Hoje a gente, né, no RET, a incorporadora basicamente, né, olha para o seu valor geral de vendas. Agora ela vai ter que também olhar para o seu valor geral de custos e despesas, porque esse vai ser o resultado de débitos nas suas receitas e créditos dos seus custos e despesas. Então, é um sistema mais complexo, mas mais transparente, porque nós vamos conhecer efetivamente a carga fiscal enfim, da nossa atividade, né? Acabam esses resíduos fiscais, porque tudo que vier onerado no IBS-CBS gera crédito para a incorporadora. Então, assim, uma primeiríssima aproximação, Gustavo, né, vamos olhar assim, maldades e bondades do novo modelo comparados com o atual, né? O novo modelo a gente já vai ver tem alíquotas maiores, né? Embora até as alíquotas do segmento imobiliário, enfim, não sejam vão ser inferiores a padrão, mas são alíquotas maiores, por um lado, mas por outro lado, o contribuinte vai ter créditos e, no caso de incorporadoras, redutoras de base, que a gente já vai também tratar deles. Então, né, nessa primeira aproximação fica esse embate, né? A maldade é alíquotas maiores e as bondades, créditos e redutores. Exato, Paulo. Assim, acho que a gente sai de um modelo que é simples, previsível, para um modelo que é complexo e transparente. Eu acho que esse binômio, né, complexidade e transparência, é justamente o que acaba ensejando essa série de questionamentos que a gente vem recebendo. Exato, exato. E até é paradoxal isso, Gustavo, porque um dos objetivos da reforma é trazer simplicidade para o atual modelo de tributação. E esse objetivo vai ser alcançado. É que, especificamente para o segmento de incorporação, o regime atual é especialissimamente simples, né? Então, para todos os outros segmentos, simplicidade é uma conquista do novo modelo. Especificamente para a incorporação, como, né, o RET é super simples, não tem tributação estadual e municipal, então, para a incorporação, há um aumento de complexidade, inegavelmente. A Perfeitamente. ótica do mercado imobiliário é essa, né? Assim, para a gente Exato. adicionou uma complexidade relevante aqui. Perfeito. Então, vamos lá, né? Eu tinha dito que, né, a atividade imobiliária foi, né, trazida para dentro da tributação do consumo, mas o legislador entendeu que, assim, olha, imóvel é um bicho um pouco diferente, então precisa ter algumas regras específicas. Então, existem alguns segmentos que são tratados de maneira específica na lei da reforma, né? O regime financeiro, sistema atividade, serviços financeiros, plano de saúde e imóveis de uma maneira geral. Então, o que está dentro do regime imobiliário específico? Compra e venda de imóveis em geral e incorporação em especial, né? Como a gente acabou de dizer, a incorporação é uma espécie do gênero compra e venda. A incorporadora, o que ela faz juridicamente é vender imóveis, né? Locação, arrendamento, construção civil, administração e intermediação de imóveis. Então, toda a cadeia imobiliária foi considerada dentro deste regime específico da lei. E só um esclarecimentozinho aqui que também acho que é relevante, né? Esse regime específico se aplica a
operações imobiliárias, e não apenas a empresas imobiliárias, né? Então, não importa se o objeto social da empresa é ou não imobiliário. Então, se uma fábrica de pneus comprar e vender o imóvel, vai se sujeitar a IBS-CBS pelo regime específico. Tá? Então, só um parênteses aqui para a gente entender o conceito desse regime específico. E dentro desse regime específico, a incorporação imobiliária, dá para dizer que quase que tem especificidades dentro do regime específico. Né? Então, comparando o tratamento que a reforma está dando para a incorporação com o tratamento geral da reforma, aqui vamos tentar, né, comparar. Então, a gente já viu os grandes paradigmas dos novos tributos, né, a base ampla e a não cumulatividade plena se aplicam, né, integralmente às incorporações. O cálculo por fora, que também é uma grande novidade do novo modelo, também se aplica às incorporações. Então, né, o IBS-CBS já não tem mais grossap de IBS-CBS como tem atualmente de ICMS. Mas aí começam as diferenças, né? No novo regime, a apuração é por CNPJ. E é o que já é uma novidade, porque ICMS, por exemplo, a apuração é por estabelecimento, né? Cada filial apura o seu tributo, né? No novo modelo, a apuração é por CNPJ. Mas para as incorporações imobiliárias, a apuração é por obra. Então é como se fosse tipo uma SPE automática para fins fiscais, né? Então cada obra vai ser uma unidade de apuração e incidência dos novos tributos. O novo modelo adota, como regra geral, o regime de competência, mas para incorporadoras, o regime de caixa, como já é atualmente no RET, né, uma sensibilidade do legislador de entender que para as incorporações, né, há um descasamento, costuma haver um descasamento muito grande entre entradas e saídas, né, investimento muito grande no começo para receber a receita mais lá na frente, então adota-se o regime de caixa. No modelo geral, a alíquota padrão está sendo estimada em 28%, né? A alíquota é o último capítulo do arcabouço normativo da reforma. A gente não sabe ainda como serão as alíquotas, vamos conhecer a alíquota da CBS provavelmente no final desse ano, e da CBS no final desse ano, e de IBS provavelmente no final de 28%. Mas está sendo, né, o mercado está trabalhando com 28%, e para o segmento imobiliário em geral, e incorporadoras entre eles, essa alíquota vai ser reduzida em 50%, né? Para locação, a redução é um pouquinho maior, mas para a incorporação, redução de 50%. Portanto, a alíquota, né, padrão das incorporadoras vai ser de 14% aí, né, estimativa. E, por fim, o novo regime não prevê, também como regra geral, qualquer redução né, da base de cálculo dos novos tributos, mas para as incorporadoras nós vamos ter dois redutores, né? Já vamos falar deles, redutor de ajuste e redutor social. Então, percebam que as customizações para a incorporação são todas customizações favoráveis, né? Então, o regime específico para a incorporação é um regime melhor do que o regime do que o novo normal de IBS, CBS para todos os contribuintes, para todas as outras atividades, tá? Muito bem, então vamos entrar aqui e vamos começar falando, né, da tal da não cumulatividade plena, né, que é a grandíssima novidade, é uma das bondades, né, que eu chamei ali no começo da exposição. Então, o que gera crédito de IBS, CBS para as incorporadoras, né? Basicamente, Gustavo, todas as custos e despesas relevantes para a atividade de incorporação e que vierem onerados com IBS e CBS. Então, essa é a regra. Então, veio com IBS, CBS, isso é crédito para mim, que estou no meio da cadeia, né? Então, basicamente, o que vai gerar crédito? O terreno, a aquisição do terreno, desde que o terreno seja comprado de um contribuinte, né? Tudo que você compra de um não contribuinte não vem com IBS e CBS, consequentemente, você não toma crédito, né? Terreno é especialmente relevante isso porque é muito comum um terreno, né? Você tem um mercado secundário, né, grande de terrenistas, muito comum você adquirir terreno de um não contribuinte. Então, se você comprar de um contribuinte, você vai tomar o crédito normalmente na aquisição do terreno. Materiais de construção todos, evidentemente, serviços contratados de empreitadas, subempreitadas, despesas administrativas todas, despesas com marketing, consultorias jurídicas, que são despesas cujo creditamento é impensável para hoje, para fins de ICMS, mesmo para PIS/COFINS, para quem está no regime não acumulativo, né? Despesas financeiras. Então, como eu disse, tudo que for relevante para a atividade da incorporadora, ela vai apropriar créditos. E, importante aqui, esse crédito, a gente já viu que a alíquota dos débitos de BSCBS das incorporadoras vai ser reduzida em 50%, então vai ser mais ou menos 14%. Mas isso não quer dizer que os créditos vão ser tomados a 14%. O crédito ele é tomado pela alíquota cheia, pela alíquota que vai incidir na operação de aquisição. Então,
por exemplo, quando a incorporadora estiver comprando um terreno de um contribuinte, o terreno também, né, também já é uma operação imobiliária, então também será uma alíquota com redução. Então, o crédito na aquisição do terreno também será de 14%, mas o crédito na aquisição de material de construção e tudo mais é em 28%. Então, você toma um crédito numa alíquota maior do que o crédito da tua saída. Né? Isso é bem relevante. E esse creditamento ele é imediato e integral, inclusive, para ativo fixo, inclusive para CAPEX, né? O que também é uma novidade, né? As incorporadoras não convivem com ICMS, mas né, quem lida com ICMS sabe que a aquisição de ativo imobilizado gera crédito em 48 suaves prestações. Né? PIS e COFINS também, você toma o crédito no ritmo das parcelas de depreciação do bem que está sendo adquirido. Para IBS e CBS, não. Né? Eu comprei um ativo fixo, vou usar ele durante 20 anos, eu já aproprio o crédito, e esse crédito já pode, inclusive, ser objeto de pedido de ressarcimento, já é monetizável ali quase que em tempo real. Né? Então, isso é muito relevante. O que não gera crédito, como eu já antecipei? Tudo aquilo que não vem onerado com o IBS-CBS. Né? De relevante para as incorporadoras é terrenos adquiridos de não contribuintes e mão de obra seletista. Né? Então, aí, né, o salário não tem. Né, quem recebe o salário não vai se sujeitar a IBS-CBS, consequentemente, quem paga o salário não se acredita de IBS-CBS. Essa é a lógica, esse é o racional do novo modelo. Então, enfim, basicamente, né, em relação a acreditamento, é mais ou menos isso, Gustavo. Perfeito. Não, até aqui a gente está falando de creditamento, né? Exato. Acho que é importante entrar no tema do redutor de ajuste. Eu acho que o redutor de ajuste é o pulo do gato para o mercado imobiliário, né? Em especial porque ele não tem essa mecânica tão direta do crédito, você só aplica o redutor de ajuste quando você faz uma operação de venda, não é isso, Paulo? Isso E mesmo. acho que vale a pena a gente entrar nessa mecânica, porque são dois sistemas que convivem, né? O de Isso. creditamento e o redutor de ajuste para o mercado Exato. imobiliário. Exatamente. Vamos falar do redutor, então, e como é que ele convive com o creditamento, né? Então, o redutor de ajuste, gente, né, assim, né, dando assim, alguns conceitos gerais, né? Primeiro, ele se aplica a qualquer imóvel, né? Todo imóvel terá carimbado um redutor de ajuste, seja urbano, rural, novo, usado, comercial, residencial, porta. Todo imóvel adquirido terá um redutor de ajuste, virá com um redutor de ajuste, digamos, impregnado nesse imóvel. Esse nome eu acho um pouco infeliz, redutor de ajuste. Ele sofistica desnecessariamente numa ideia que é mais simples. Para mim, o nome correto desse instituto deveria ser o que ele é, redutor de base. Esse deveria ser o nome do redutor de ajuste, porque ele é um redutor da base de cálculo do IBS e CBS. Qual é a base de cálculo do IBS e CBS na incorporação? É o valor de venda. Né? Então, o redutor de ajuste vai ser uma grandeza que vai ser abatida do valor de venda. Então, vai deprimir esse valor de venda para fins de apuração do IBS e da CBS. Vamos comparar, né, o redutor de ajuste com o creditamento, porque isso é bom para amadurecer, né, enfim, os dois conceitos. Né? Na primeira aproximação, a gente já viu que o creditamento ele tem uma origem muito mais ampla, porque tudo que você adquirir, inclusive imóveis, tem crédito. Né? O redutor de ajuste é um fenômeno exclusivo na aquisição de imóveis. Tá? É só para compra e venda de imóveis, nem para locação, nem para nada mais. Então é só para quem está, né, quem comprou e depois vai vender um imóvel. E o redutor de ajuste ele tem essa dinâmica, né? Quando você compra o imóvel, você apura o redutor de ajuste. Só que você só vai utilizar o redutor de ajuste quando você vender aquele imóvel. Então, ele é uma moeda que se forma quando você compra, e aí você guarda essa moeda no bolso aqui do paletó e você só usa lá na frente, sei quando você vender o imóvel, né? O crédito, como a gente viu, ele tem, digamos, é uma moeda com mais liquidez, porque você usa imediatamente ali naquele mês, né? Tudo que você comprou que vem com crédito, se você não vende nada naquele mês, não tem nenhum débito de BSBS, ainda assim eu já aproveito mediante ressarcimento em dinheiro do valor do crédito. Então, ele tem essa, né, essa diferença de liquidez, o que torna o redutor de ajuste interessante, né? Não é muito o
caso das incorporadoras, mas para quem compra um imóvel pensando em alugar, por exemplo, a gente vai ver que o redutor de ajuste não necessariamente é uma boa notícia, porque você vai ter menos crédito e mais redutor de ajuste, sendo que o redutor de ajuste você só vai usar quando você vender. Eu não quero, eu comprei imóvel para alugar, não quero vender, não tá no meu horizonte vender o imóvel, né? E por que que é assim? Porque o redutor de ajuste, ele, digamos, compete com o creditamento, né? Ele divide espaço com o creditamento na operação de compra do terreno. Né? Eles podem conviver na mesma operação. Você pode ter uma operação de aquisição de um terreno que você tem o crédito e o redutor de ajuste, a gente já vai ver essa situação, mas nunca sobre a mesma base, né? E é assim por quê? Porque o redutor de ajuste, ele é sem querer assim, ser muito juridiquês aqui, mas ele é uma ferramenta alternativa de não cumulatividade, né? A não cumulatividade ela é implementada no novo modelo preferencialmente pelo crédito, pelo sistema de crédito. Compro, né, as minhas aquisições têm crédito. Só que muitas vezes, em algumas situações, quando eu compro o terreno, eu não tenho crédito. Quando que isso vai acontecer? Quando eu comprar o terreno que já existe, que já está no meu estoque na virada de chave do ano que vem, que eu comprei, nem existia ainda IBS, CBS, então não tenho como tomar crédito, ou quando eu comprar o terreno de um não contribuinte, que não vai, né, o contribuinte não vai ter IBS, CBS. Então, nessas duas situações é que surge o redutor de ajuste. E quando ele surgir, ele vai disputar espaço, ele vai, vamos dizer assim, comer base de cálculo do creditamento, porque crédito e redutor de ajuste não, eles convivem na mesma operação, podem conviver, mas não na mesma base, né? Eles dividem base de cálculo. A gente já vai chegar num exemplo que isso vai ficar mais claro, mas então vamos pensar aqui, né, 4 situações possíveis para a gente lidar com o redutor de ajuste. Né? Então, a primeira situação, vamos pensar nos terrenos que estão no estoque da incorporadora agora na virada de chave, 31 de dezembro de 26. Né? Como eu já disse, todo esse estoque terá um redutor de ajuste. Todo imóvel tem um redutor de ajuste carimbado. Né? O valor do redutor de ajuste, nesse caso, tem duas opções, né, a critério do contribuinte. Ou vai ser o valor de aquisição, sempre acrescido do IPCA. Então, a incorporadora tem um imóvel lá que ela comprou em 2022, enfim, vai construir, vai começar a vender lá em 2030. Então, nela, o valor de aquisição lá de 2022 com o IPCA, durante todo esse período, pode ser, né, o valor do redutor de ajuste. Ou existe uma outra opção, a critério na incorporadora, que é adotar o valor de referência. O valor de referência vai ser uma espécie de valor venal, como existe uma tabela de valor venal hoje para fins de PTU e TBI nos municípios, né, todos os imóveis cadastrados no CIB vão ter até o final desse ano, pelo menos essa é a cronologia esperada, um valor de referência, né, que o contribuinte pode adotar como redutor de ajuste quando ele vender o imóvel lá na frente. Ele vai escolher o que for maior, né, o maior o redutor de ajuste, em princípio, melhor para o contribuinte, melhor para a incorporadora, ela pode adotar o valor de aquisição ou valor de referência. Né? E esses terrenos que estão no estoque, nessa primeira situação, obviamente não tem crédito, porque, como eu falei, eles foram adquiridos, nem existia, numa época que nem existia IBS, CBS, não tem como ter crédito. Então, nesse caso, digamos assim, o redutor de ajuste reina absoluto, né? Ele não tem crédito nenhum e todo o valor da aquisição, ou valor de referência nesse caso, vai ser o valor do redutor de ajuste. Segunda situação, né? Imóveis que já estão né, no estoque da construtora, mas já estão em construção na virada de chave. Né? Então, nesse caso, o valor do redutor de ajuste será o mesmo custo de aquisição do imóvel lá que eu adquiri lá atrás, mais o IPCA, e todo o custo de produção já incorrido, todos os materiais já aplicados à obra. Né? Todos esses materiais vão compor o valor do redutor de ajuste. Enfim, o mercado é uma dúvida. No mercado, nesse caso, por que a gente não poderia também usar o valor de referência? Né? A lei não prevê, né? Mas não faz muito sentido. Né? Se a construção já começou ou não começou, eu poderia preferir considerar o valor de referência nesse caso, mas não tem a previsão na lei, então, em princípio, é o custo de aquisição mais todo o custo de produção já incorrido. E, enfim, nesse caso também não tem crédito, porque também né, estamos falando de fenômenos econômicos e jurídicos ocorridos antes da virada de chave. Né? Então, esses imóveis que estão em construção neste momento estarão em construção no final desse ano, enfim, eles entram no novo mundo sem crédito nenhum. Então, só para a gente entender bem, Gustavo, vamos pensar, né, um imóvel em construção, prédio em construção no final desse ano. Né, o material de construção que a incorporadora adquirir em 31 de dezembro de 26 entra na composição do redutor de ajuste.
o material de construção que ela adquirir no dia seguinte, em 1º de janeiro de 27, já não compõe, já não comporá o redutor de ajuste, mas vai gerar crédito, já entra no mundo de crédito de CBS, né? Porque ano que vem começa só a CBS. Então, para a gente entender essa dinâmica aí cronológica. Vamos para a terceira situação, né? As duas primeiras que a gente viu são situações antes da virada de chave, que começam antes da virada de chave, imóveis que já existem ainda, que já existem no estoque da incorporadora atualmente. Terceira situação, um imóvel que a incorporadora adquiriu a partir de janeiro do ano que vem. E aí a gente vai ter que diferenciar quem é o nosso vendedor. Se a incorporadora está comprando o imóvel de um não contribuinte, o valor do redutor de ajuste vai ser o valor de aquisição. Mais IPVA, simples assim, não tem muito segredo. E também esta operação não vai dar crédito para a incorporadora, justamente porque o contribuinte não paga IBS CBS, ele não acresce o IBS CBS na venda do imóvel, portanto, não tem crédito para quem compra. Né? E aí a gente chega na quarta situação, que é a mais interessante, que é a de imóveis adquiridos a partir do ano que vem de um contribuinte. Né? Então, neste caso, como é que vai funcionar? Então, esta quarta situação é aquela em que crédito e redutor de ajuste vão conviver. Tá? Então, quando a incorporadora comprar um terreno a partir do ano que vem de um contribuinte, crédito e redutor de ajuste conviverão. E como é que vai funcionar isso? O valor do redutor de ajuste não vai ser o valor da operação, o valor, né, que a incorporadora está pagando para adquirir o imóvel dessa PJ contribuinte. O valor vai ser herdado da operação anterior, da operação em que o vendedor comprou de um não contribuinte, né, que é a operação em que o redutor de ajuste se formou, ou então, se já estava no estoque dessa pessoa jurídica contribuinte na virada de chave, né, é aquilo que eu falei, o redutor de ajuste ele nasce nessas duas hipóteses, ou na virada de chave, ou quando eu compro de um não contribuinte. E a partir dali ele, digamos, se perpetua, né, em todas as operações até ser extinto quando o imóvel passa para a mão de um não contribuinte. E aí, quando esse não contribuinte vende para um contribuinte, ele nasce de novo. Né? Então, quando a incorporadora, voltando aqui para o nosso exemplo, quando a incorporadora compra um terreno de um contribuinte, ela tem o redutor de ajuste com o valor da operação pelo preço que ela está pagando. Ela vai apurar lá, né, vai herdar o valor que já era o valor do redutor de ajuste do seu vendedor, só acrescido de IPCA. E o crédito vai ser sobre a diferença entre o redutor de ajuste e o valor da operação de compra. Então, um exemplo aqui, a gente já vai ver um exemplo mais detalhado adiante, mas né, a incorporadora comprou o terreno por 3 milhões. Esse terreno de um contribuinte. Né? Esse terreno já vem com um redutor de ajuste, digamos, de 1 milhão. Então, ela vai pegar este 1 milhão de redutor de ajuste, botar no bolso do paletó para usar quando for vender, e vai apurar um crédito, em princípio, sobre 3 milhões, que é o preço que ela está pagando. Mas não, vai apurar só sobre 2 milhões. Né? O IBS e o CBS vão incidir somente sobre 2 milhões, ou seja, o valor de venda menos o redutor de ajuste, e o crédito vai ser sobre essa base, né, diminuída do valor do redutor. E em qualquer situação, sempre lembrando, né, o redutor de ajuste ele só é monetizado na venda. Né? Ele tem um uso diferido só quando eu começar a vender, só quando eu vender aquela unidade. A lei prevê que você acresce ao valor do redutor de ajuste alguns penduricados aí, né? O ITBI, o laudêmio e todas as eventuais contrapartidas pagas ao poder público para você poder fazer a incorporação, né? Compra o terreno e eu preciso construir uma escola ou uma praça, então esse valor acresce ao redutor de ajuste. Eu tenho uma dúvida aqui, e aí quem tiver a solução, se quiser até dividir aqui com a gente no Q&A, para mim fica a dúvida se essas grandezas são adicionadas uma só vez ou se né, se pode serem acrescidas a cada nova operação. Então, de novo, né, comprei o terreno de um contribuinte, o meu redutor de ajuste veio lá com o valor de aquisição mais o ITBI que o meu vendedor pagou quando ele comprou. Só que quando eu, incorporador, estou comprando, eu também vou ter um novo ITBI. Né? Eu tenho dúvida se esse novo ITBI vai acrescer ao redutor, porque tem esses dois artigos que a minha versão são meio conflitantes. 258, que diz, em todas as letras, que o ITBI incorpora-se ao redutor, mas tem o artigo 257 que diz que o redutor de ajuste, uma vez constituído, ele é inalterável. Só tem IPCA, mas não tem nenhuma outra grandeza que acresce a ele. Então, eu fico com essa dúvida. Bom, mas então a gente viu, né, o redutor de ajuste é uma grandeza
que se forma quando eu compro o terreno e que eu uso quando eu vendo o terreno. Só que a incorporadora, obviamente, não vende terreno, vende unidades construídas sobre o terreno. Então, como é que fica, né? Enfim, a lei prevê uma regra proporcional, enfim, razoavelmente simples, né? O redutor de ajuste ele é rateado entre as unidades construídas proporcionalmente de acordo com dois critérios possíveis. Um critério que a lei entende como preferencial, que é o valor de mercado de cada unidade, ou a respectiva área. Aí eu fico com uma outra dúvida. Se alguém tiver a resposta, agradeço se compartilhar aqui com a gente. Esse primeiro critério, que é o valor de mercado, ele, ao contrário da área, a área é imutável, né? Então, construídas as unidades e a relação na proporção das áreas não muda nunca, mas o valor de mercado ele é variável. Então, qual é a data base para se apurar essa proporção? É a data da expedição do habite, é a data da primeira venda, né? Isso é muito, muito relevante. Então, eu comprei um terreno, veio com 1 milhão de redutor de ajuste. Eu construí 10 unidades de R$ 500 mil cada uma, né? Então, cada uma vai apropriar proporcionalmente 1/10 desse 1 milhão de reais. Então, cada unidade tem 100 mil de redutor de ajuste que eu uso quando eu vendo cada unidade. Aí vendo a primeira unidade por 500, abato 100 mil do redutor de ajuste. Mas se a segunda unidade eu não vender por 500, vender por 510 ou 480, isso já altera toda a proporção, inclusive da primeira unidade que eu já vendi, né? Então, eu tenho um pouco de dúvida como é que fica nesse caso aí a aplicação proporcional para as incorporadoras. E Paulo, também... isso é uma, desculpa te interromper, mas isso é uma problemática do mundo real. A gente vê que as tabelas de vendas vão alterando ao longo né, Exato, desde o lançamento até a exato, isso entrega, e vai acontecer. mesmo após a entrega, isso vai acontecer, né? Então, Exato, é uma ótima provocação. exatamente, não é uma dúvida acadêmica, pelo contrário, é uma dúvida. Então, e aí, eu estou esperando o regulamento, né? Eu imagino que o regulamento que vai sair, a promessa é que o regulamento saia até o final de abril, ele jogue luzes sobre esse aspecto. Bom, o redutor de ajuste ele é utilizado proporcionalmente a cada parcela do preço de venda, né? Então, como a gente viu, né, o IPS e CBS incidem para as incorporadoras pelo regime de caixa, então o redutor de ajuste também é aproveitado pelo regime de caixa, né? Então, definido o redutor de ajuste, né, então são duas proporções sucessivas, né? Você tem quando a incorporadora constrói, primeiro ela pega o redutor, distribui entre as unidades, e aí o valor que foi imputado àquela unidade ele é distribuído em cada parcela daquela unidade, né, cada parcela vencida mês a mês. E para incorporações que já estão sendo vendidas atualmente, as parcelas que forem recebidas antes da virada de chave, eu coloquei aqui um de 26, de 27, elas, digamos, entre aspas aqui, elas desperdiçam o redutor de ajuste, elas atraem um redutor de ajuste que não vai ser utilizado porque, obviamente, porque as parcelas já foram tributadas no regime atual, aqui, no RET, antes da virada de chave, né? Deu para ter uma ideia, enfim, suficiente aí do redutor de ajuste, Gustavo? Deu super para ter uma ideia. Mais para frente a gente vai entrar, né, em alguns estudos de caso que eu acho que vai trazer mais cor, mais concretude para toda essa teoria. Mas acho que agora vale a pena também a gente falar sobre o redutor social, né, que tem relevância para o mercado residencial e, eventualmente, até as incorporadoras que têm um mix de empreendimentos destinados a segmentos diversos, né? Isso pode até influenciar na estratégia comercial mesmo da incorporadora, né? Então, acho que é um outro tema que a gente precisa também enfrentar antes de entrar nos exemplos práticos. Perfeitamente. É isso mesmo, acho que a sequência é bem essa aqui da exposição. Vamos falar aqui do redutor social. Então, é um outro redutor que, né, comparando com o redutor de ajuste, a gente já viu, o redutor de ajuste só se aplica para compra e alienação de imóveis. O redutor social ele tem um aspecto um pouco mais amplo, porque ele vale para venda de imóveis, mas também para locações. Ele é também um redutor de base, como o redutor de ajuste, né? Ele também é uma grandeza que você vai abater do valor de venda para diminuir a base de cálculo do IBS da CBS. E ele é cumulativo com o redutor de ajuste, tá? Podem incidir concomitantemente. Olhando mais para o redutor nas vendas, ele é mais restrito do que o redutor de ajuste. O redutor de ajuste a gente viu, ele vale para qualquer tipo de imóvel, né? E ele se perpetua. Em toda a operação, o redutor de ajuste bate ponto, né? Ele se aplica. O redutor social, ele só se aplica
para venda de imóvel residencial, tá? Ou lote residencial, portanto, né, comercial não aplica, e é uma única vez. Na primeira venda do imóvel novo, tem o redutor, né? Já para as próximas, ainda que o imóvel continue novo, ainda que o comprador compre, não pise no imóvel e revenda, já não se aplica mais. Então, é uma vez e é um valor fixo, R$ 100.000 por imóvel ou R$ 30.000 por lote, né? Então, o redutor de ajuste, ele nasce na aquisição do terreno e você usa na venda do terreno. O redutor social, ele não tem nada a ver com a aquisição do terreno. Ele nasce e surge direto ali na hora de vender por um valor fixo, independentemente de qual foi o valor de aquisição do terreno, nada disso. Então, ele acaba funcionando, como o Gustavo já bem antecipou, como uma espécie de uma faixa de alíquota zero, né? Então, até R$ 100.000, quem constrói para vender, quem constrói unidades de até R$ 100.000, é zero de BSBS. O retorno social já garante zero, porque se a base é 100, eu deprimo 100 da base, vira zero, né? Então, essa é a função do redutor social. E aí, agora, eu acho que a gente pode passar para um exemplo, né, Gustavo, que é o que a gente vai dar um pouco de concretude para tudo que a gente viu aqui conceitualmente até agora. Perfeito. Maravilha. Vamos lá. E o exemplo que eu peguei aqui é o exemplo da situação 4 do redutor de ajuste, aquele que eu falei mais complexo, que é aquela em que o redutor convive com o creditamento, né? Então, vamos ver como é que funciona. Então, vamos lá. Vamos pensar, né, no momento 1, uma pessoa jurídica, contribuinte, portanto, de BSBS, compra um terreno de uma pessoa física, né? Paga R$ 1 milhão por esse terreno e mais R$ 30.000 de TBI na operação, né? No momento 2, a incorporadora W compra esse terreno dessa mesma PJ, paga 3 milhões e mais um ITBI de 90 mil. É nesse momento, então, né, estou adquirindo o terreno, então nesse momento vai se formar o redutor de ajuste e eu vou ter já algum crédito. Então, qual é o valor do redutor de ajuste? O valor do redutor de ajuste, como a gente viu aqui, eu estou comprando de um contribuinte, portanto, o redutor não tem nada a ver com os 3 milhões que eu estou pagando. O redutor de ajuste ele é herdado da operação anterior, em que a pessoa jurídica comprou da pessoa física, e foi quando nasceu o redutor, então ele pagou 1 milhão mais 30, então o redutor de ajuste é 1 milhão e 30 mais o IPCA desde então. E aí eu tenho aquela dúvida se esses 90 mil de TBI entram no redutor também, tá? Como eu falei, para mim não está muito claro isso. Aqui no nosso exemplo, vamos assumir que não entra. Tá? Então, o redutor de ajuste, eu estou pagando 3 milhões pelo imóvel e o meu redutor de ajuste é 1 milhão e 30 mais IPCA desde a época em que o meu vendedor comprou o imóvel. Esse é o redutor. E qual é o meu crédito? Bom, o meu crédito, em princípio, né, o vendedor, né, a pessoa jurídica que está me vendendo, a contribuinte de BSBS, vai destacar sobre os 3 milhões, vai ter que acrescer o IVA. Em princípio, ela cresceria sobre 3 milhões e eu tomaria crédito desse valor, mas não. A base da incidência do IVA nesse caso vai ser 3 milhões menos o redutor de ajuste. É aquele fenômeno que eu falei, que redutor e creditamento disputam base de cálculo. Então, a base de incidência do IBS-CBS nessa operação vai ser 1.970.000, embora eu esteja pagando 3 milhões. Né? E, portanto, o crédito, né, o IBS-CBS nessa operação vai ser 14% disso, 275 mil. Então, este é o crédito. Então, nesta operação, a incorporadora apropria 1 milhão e 30 de redutor de ajuste, como eu falei, guarda no bolso do paletó, para usar lá na frente, e já apropria ali naquele momento 275 mil de crédito para usar no fim do mês, para usar se não tiver débito nenhum, se ela não vender nenhuma unidade desse empreendimento ainda, porque ela nem começou a construir, ela já pode pedir o ressarcimento e recebe em 60 dias em dinheiro no bolso, pelo menos essa é a promessa da lei, né? Então vamos lá. Aí, momento 3, a incorporadora constrói um empreendimento residencial, né? Eu estou usando aqui residencial para poder usar o redutor social. Construiu 10 unidades de mesmo valor para simplificar, né? R$ 1 milhão cada unidade. Aí o que a gente vai ter que fazer? Né? A gente tem 1 milhão e 30 de redutor de ajuste e a gente tem que fazer aquela imputação proporcional a cada uma das 10 unidades, assumindo que todas têm o mesmo valor, então 103 mil de redutor de ajuste para cada unidade, e cada unidade tem os R$ 100.000 dela de redutor social, né, número invariável. Momento 4, a incorporadora vende a primeira unidade para o primeiro comprador por R$ 1 milhão em 10 parcelas de 100 mil. Né? Então aqui a gente vai ter que, e aí chega um momento, né, como ela auferiu a primeira receita, né, vamos supor que nesse primeiro mês ela vendeu a primeira unidade e recebeu a primeira parcela de 100 mil dessa unidade. Então tem IBS, CBS sobre esses 100 mil.
Como é que ela vai calcular o IBS-CBS? Chega o momento, então, de usar o redutor de ajuste, que vai ter que ser usado proporcionalmente naquela segunda proporção, né? Então, a gente já definiu, a gente já tinha imputado aquele 1 milhão e 30, dá 103 mil por unidade, como são 10 parcelas, dá 10.300 para cada parcela, né? A mesma proporção se aplica para o redutor social, é 100 mil, mas são 10 parcelas iguais, então 10 mil para cada parcela. Portanto, como é que fica o cálculo da CBS e IBS da primeira parcela, da primeira unidade, que é a receita daquele primeiro mês? 100 mil reais, que é o valor da parcela que eu recebo, menos 10.300, o redutor de ajuste proporcional, menos 10 mil, o redutor social proporcional, tá? 79.700. É sobre esses 79.700 que eu vou acrescer 14% de IBS-CBS, daqui 11.158. Então, o meu comprador vai pagar um total de 111 mil, né? 100 mil mais 11 mil, mais a base de cálculo do IBS-CBS vai ser, né, 79.700. E mais enfim, esse é o redutor, o redutor de ajuste, né? Então esse é o débito de CBS e IBS daquele mês, e eu ainda vou poder aproveitar os créditos daquele, enfim, todos os materiais que eventualmente eu comprei, todas as despesas que eu tive naquele mês, todo o meu saldo de crédito daquele momento, eu também abato desses 11 mil que eu tenho que recolher de IBS e CBS. Então é assim que funciona. Para resumir aqui conceitualmente, gente, né, vou pensar como é que uma macro equação da incorporação imobiliária, né? Então o IBS-CBS ele é o meu valor de venda que eu recebi naquele mês, das parcelas que eu recebi naquele mês, daquele empreendimento, menos os redutores de ajuste imputáveis, menos os redutores sociais imputáveis, vezes 14%, que é a minha alíquota de saída. E esse é o débito. E aí eu vou abater esse débito, créditos que são o valor de todos os meus custos e despesas da minha atividade a 28%, e, e créditos sobre o valor do terreno menos o redutor de ajuste a 14%. Né? Aqui, valor do terreno se eu comprar o terreno de um contribuinte, né? Não acrescentei aqui, e o custo de despesa, desde que venham onerados com o IBS-CBS também, acho que faltou acrescentar aqui para ficar mais preciso os componentes dessa equação. Enfim, então é mais ou menos esse o funcionamento, né, dessa relação aí de redutor de ajuste e creditamento aí no dia a dia da incorporadora, Gustavo. Perfeito. Essa equação é boa porque eu acho que ela deixa bem gráfica a não cumulatividade, né? Que é um princípio importante da reforma tributária. Agora, Paulo, eu acho que vale a pena a gente falar, que é o, né, o próximo tema da nossa apresentação aqui, sobre permuta, porque eu acho que é mais claro quando a gente está falando de aquisição em moeda corrente nacional, acho que fica mais óbvio, né, depois que você entende o modelo. Uhum. E a permuta é relevante, porque assim, a gente tem um negócio jurídico super recorrente na aquisição de terrenos e precisamos nos atentar para os impactos da reforma tributária nesse negócio jurídico, porque isso pode mexer até no economics da permuta, né? Acho que é importante entender como funciona a interação da permuta com a reforma tributária, até para a gente, principalmente quem está à frente de novos negócios, negociar e calibrar a quantidade de unidades que vai ser entregue para o permutante, tudo isso à luz da carga fiscal, né? Exato. Vamos falar de permuta na lei Pois é. do IBS-CBS. Vamos lá. E vamos tratar separadamente, porque tem permutas e permutas, né? Vamos começar da permuta convencional, que é por imóvel, ou mais que isso, imóvel já existente por imóvel já existente, né? Enfim, a análise aqui é tanto em termos de incidência ou não de IBS-CBS, quanto em termos de redutor de ajustes, como é que fica, né? Então, essa primeira permuta, né, a permuta convencional, a regra de ouro dela é só incide IBS-CBS sobre a torna. Então, permuta sem torna não tem IBS-CBS. Tá? Na permuta sem torna, a gente só precisa ver como é que fica o redutor de ajuste. Né? Então, são dois critérios relevantes para a análise da disciplina fiscal de IBS-CBS na permuta convencional. Se o nosso parceiro terrenista é contribuinte ou não, e se tem torna ou não. Né? Então, essas duas variáveis geram 4 combinações possíveis, né? Então, vamos ver como é que fica cada uma delas. Então, vamos tratar primeiro da permuta de incorporadora com contribuinte, terrenista contribuinte.
Se não tiver torna, como eu já falei, não tem CBS e IBS para ninguém, para nenhum dos lados. E cada permutante mantém o seu redutor de ajuste do imóvel que você está entregando e você recebe o imóvel e acopla esse imóvel ao redutor de ajuste que pertencia, digamos assim, ao imóvel que você está entregando. Tá? Então, eu tenho uma unidade lá da incorporadora que tem um redutor de ajuste, como eu já falei, todo imóvel tem um redutor carimbado na testa dele. Então, a incorporadora tem esse imóvel com redutor de ajuste, entrega esse imóvel para uma empresa, para um outro contribuinte, recebe uma outra unidade e não tem IBS CBS, e esta outra unidade vai ficar com o carimbo do redutor de ajuste do imóvel que pertencia à incorporadora. E se tiver torna? Bom, se tiver torna, o redutor de ajuste continua calculado da mesma forma, né? Quer dizer, eu mantenho o meu e aplico o meu redutor ao imóvel que eu estou recebendo, mas sobre o valor da torna, quem estiver pagando a torna vai ter que pagar IBS, CBS. Quer dizer, quem for receber a torna, se a incorporadora for pagar a torna, então o permutante vai ter que emitir uma nota para documentar essa torna, crescer IBS, CBS, a incorporadora vai ter que suportar este acréscimo de IBS, CBS, mas toma um crédito sobre o valor da torna. E o contrário, se a incorporadora é quem está recebendo a torna, ela é que emite a nota e ela, né, acresce IBS, CBS, isso gera crédito para o outro permutante. Bom, e se o permutante é um não contribuinte? Bom, se ele é não contribuinte, se não tiver torna, não vai ter CBS, CBS por duas razões, porque a torna, né, a gente já viu pergunta sem torna não tem tributação e o parceiro é não contribuinte, então não recolheria mesmo, né? E nesse caso, também o redutor de ajuste funciona da mesma forma, pelo menos da perspectiva da incorporadora. Então, o imóvel que ela está recebendo, ela encaixa no redutor de ajuste que pertencia ao imóvel que ela está entregando, e o imóvel que ela está entregando para o não contribuinte vai ser redutor de ajuste. Ele é extinto, porque quando chega no patrimônio do não contribuinte, acaba o redutor de ajuste. Né? E vai nascer de novo quando este permutante for vender esse imóvel para um contribuinte lá no futuro. E se tem torna? Então, na permuta com um não contribuinte, se tiver torna, também não tem CBS, embora tenha torna, mas não tem porque o parceiro é não contribuinte, mas a torna, e isso é uma novidade da Lei Complementar 227, não havia esse racional na versão original da Lei 214, a torna ela impacta o valor do redutor de ajuste. Então, se a incorporadora está pagando a torna, entrega o imóvel mais um valor de torna para receber o imóvel de não contribuinte, o valor da torna é adicionado ao redutor de ajuste deste imóvel que ela vai receber e vai construir. E se, por outro lado, ela está recebendo a torna, entrega um imóvel e recebe outro e mais um valor, este valor é deduzido do valor do redutor de ajuste daquele imóvel que pertencia a ela e que ela entregou e que agora vai ser o redutor do imóvel que ela está recebendo. Tá? Então, o resumo, assim, para a gente entender como é que, né, qual que é o impacto da torna, então, nas permutas entre contribuintes, a torna não impacta a redutor de ajuste, mas ela gera IBS, CBS, débito e crédito. E na permuta entre não contribuinte, ela não gera IBS, CBS, mas impacta o redutor de ajuste para mais ou para menos, conforme o incorporador esteja pagando ou recebendo a torna. Então, essa é a regra, Gustavo, das permutas convencionais, né? Mas é muito comum, né, nas incorporações, a chamada permuta, né, com unidades futuras, em que a incorporadora recebe um terreno e vai entregar uma determinada quantidade de unidades quando o empreendimento tiver sido concluído. Então, como é que a lei trata essa situação? E já adianto aqui que a lei equipara a essa situação, a permuta de unidades futuras, ao regime que o mercado, né, aplica amplamente para substituir formalmente a permuta de unidade futura, porque eu acho que tem alguns cartórios de imóveis Brasil afora que até hoje não aceitam permuta de unidade futura, né, a escritura, porque o imóvel não existe ainda, né, um dos imóveis permutados não existe ainda, e acho que tem problema também, alguns bancos não fazem o financiamento porque exigem que o terreno esteja absolutamente desonerado, né, e se o terreno já tiver gravado com a promessa de entrega de unidades a serem construídas, o banco acaba não... Enfim,
dificuldade para liberar o financiamento. Então, o mercado foi meio que se adaptando a isso, e em vez de formalizar permuta de unidade futura, ele normalmente faz essa compra e venda quitada, seguida de confissão de dívida com promessa de dação em pagamento, né? Então, a lei atenta a essa praxe do mercado, diz, não, desde que essas duas etapas sejam documentadas no mesmo dia via escritura pública, o regime será o de permuta de entrega de unidade futura. E como é que funciona? Então, e qual é esse regime, né? De novo, aqui entra em cena saber se o terrenista é contribuinte ou não contribuinte, né? Se o terrenista é contribuinte, a gente já viu, não, a permuta não vai ter incidência de BSBS, porque não vai ter torna, né? É imóvel contra imóvel, né? Imóvel presente contra imóvel futuro, então não tem IBS-CBS, e o redutor de ajuste ele vai ser rateado entre o terrenista e a incorporadora, proporcionalmente à fração ideal né, ao combinado, né, quantas unidades ficarem para cada uma das duas partes. Então, aqui um exemplo, um terreno, né, que a incorporadora recebeu, que veio com um redutor de ajuste de R$ 1 milhão. A incorporadora vai construir 20 unidades, vamos supor que seja de mesma metragem, e entrega 5 unidades ao dono do terreno, lá na frente. Bom, então, nesse caso, o redutor de ajuste de 1 milhão, né, desse 1 milhão, 3/4 fica com a incorporadora, e ela vai ratear entre as suas 15 unidades, e 1/4 fica com o terrenista, que também vai ratear quando vender as suas 5 unidades. Simples assim. Agora, um aspecto bem relevante aqui, Gustavo. Nas operações com terrenistas não contribuintes, não tem incidência de CMS, também por duas razões, porque não tem torne, porque o parceiro é não contribuinte, mas não tem previsão legal de redutor de ajuste, né? Não, enfim, ao contrário na compra e venda, na permuta de unidade futura com terrenista, que tem previsão expressa, para não contribuinte, não tem previsão de apuração de redutor de ajuste. Então, você vai, assim, aqui, eu acho que talvez até seja defensável que você possa, que a incorporadora possa, né, apurar e apropriar o redutor de ajuste pela regra geral, porque, né, o artigo 257 da lei fala que né, o redutor de ajuste se aplica em toda aquisição de bem imóvel, né? Eu acho razoável que, né, se eu estou adquirindo via permuta, é uma aquisição. Então, assim, pode até defensável que a regra geral resolva o problema, mas não tem uma regra especial como tem quando se trata de terrenista contribuinte. Então, vamos ver de novo como que o regulamento vai lidar com isso, mas se o regulamento fizer uma interpretação mais restritiva, pode ser que a permuta de unidades futuras, quando o terrenista é não contribuinte, entre em extinção, porque, imagina, né, vai valer muito mais a pena eu comprar esse terreno para ter o crédito do que fazer uma permuta para entregar unidades futuras para um não contribuinte, né? Não ter o redutor de ajuste é muito, muito impactante, né? Então, isso é um aspecto, né, de novo, vamos ver se o regulamento resolve para um lado ou para o outro, confirma se temos ou não um problema aqui, mas pode ser que a permuta com unidades futuras para terrenista não contribuinte, se ela não gerar redutor de ajuste, vai ser uma estrutura aqui que vai ser abandonada pelo mercado. E, por fim, para encerrar aqui falando de permuta, vamos falar um pouquinho da permuta financeira, também muito comum das incorporações, né, em que a incorporadora recebe o terreno, né, do terrenista, mas ao invés de entregar unidades, uma determinada quantidade de unidades futuras, ela não entrega unidades, ela entrega um valor, uma porcentagem da venda daquelas unidades. O que, na verdade, né, já evidencia que permuta financeira de permuta não tem nada, né? Ela é uma compra e venda com preço futuro incerto. Então, e aí assim ela vai ter o tratamento de BS-CBS de compra e venda, e não de permuta, porque permuta ela não é. Então, aí como é que funciona? De novo, sobre Paulo, diferenciar terrenista. só um parênteses aqui, Claro, desculpa, só um parênteses. A gente está claro. falando da permuta financeira aqui, até para ficar mais fácil de exemplificar, sem desconsiderando, na verdade, algumas variações que tem de um valor fixo, de um valor mínimo, enfim, acho que a gente tem aqui Perfeito. algumas variações, mas e aí a gente vai precisar analisar caso a caso, mas aqui a gente está trabalhando o exemplo da permuta financeira mais clássica Perfeito. possível, sem nenhuma Perfeito, Gustavo. trava a favor de parte a parte.
para gente exemplificar aqui da forma mais clara possível, Não, tá? não, não, perfeito, Gustavo. A gente As simplificou um variações pouco, a gente vai mas precisar olhar caso a caso. exato, tem, inclusive, eh, as complexidades podem aumentar muito. Tem aquele caso em que você tem permuta em que o terrenista reserva uma fração ideal do próprio terreno, ele continua proprietário de uma, né, o empreendimento é construído com o terrenista sendo proprietário, aí, enfim, aí se discute até se, A se não há permuta física, né, uma na que a gente prestação estava de. falando antes. eh, Perfeito. Exato, aí Essas pode haver. variações a gente vai precisar olhar e calibrar, né? Exato, exato. Então aqui vamos seguir mais o beabá, né? A permuta financeira típica, em que eu só entrego uma porcentagem do Perfeito. valor de venda das unidades. Perfeito, Gustavo. Então, quando o terrenista é não contribuinte, embora o tratamento seja de compra e venda, ele é não contribuinte, não tem IBS-CBS, né? Mas aqui tem um fenômeno, assim, só uma constatação curiosa em relação ao redutor de ajuste, que é, enfim, a incorporadora, como eu falei, regra geral, você conhece o seu redutor quando você compra o terreno. Né? Ele já vem com carimbo na aquisição, quando eu adquiro o terreno, ele já vem, eu já sei qual é o redutor de ajuste que eu vou usar quando vender. Aqui, como eu, incorporadora, vou pagar um preço que eu não sei qual é, que é o preço de uma porcentagem do valor quando eu for vender as unidades, eu não vou conhecer o redutor de ajuste nesse momento inicial. Eu só vou conhecer o redutor de ajuste no momento em que o terreno, né, em que as unidades forem vendidas. O que não chega a ser um problema, porque eu vou conhecer o redutor de ajuste a tempo de usá-lo. Quer dizer, eu preciso conhecer o redutor no momento que eu vou usá-lo. E o momento que eu vou usá-lo é quando eu efetuar a venda. Então, conhecer o redutor de ajuste só quando eu fizer a venda não chega a ser um problema. É só uma constatação, né? Então, né, faz a permuta financeira com o terrenista, ó, a incorporadora, eu vou te entregar 10% do valor de venda das unidades, né? Daí vendo a primeira unidade por 1 milhão, entrego, né, 100 mil para o terrenista. Neste momento em que eu vendi por 1 milhão, porque vendi à vista, é que eu vou precisar aplicar e conhecer o redutor de ajuste. E nesse momento é que eu vou saber o redutor de ajuste, que é 100 mil. Então, a base de cálculo seria 1 milhão, eu tiro 100 mil, a base de cálculo passa a ser, né, do IBS-CBS, 900 mil. Então, vamos dizer assim, uma pequena idiosincrasia, mas não chega a ser prejudicial, não traz nenhum empecilho, a meu ver, não trará um verdadeiro empecilho operacional, porque eu vou conhecer o redutor de ajuste num momento ainda adequado para poder utilizar. Agora, se o terrenista é contribuinte, aí fica um pouco mais engraçado, principalmente não tanto da perspectiva da incorporadora, mas da perspectiva do contribuinte. Por quê? Porque do contribuinte, né, do terrenista contribuinte que está entregando o terreno para a incorporadora. Por quê? Porque, como eu falei, isso é uma compra e venda, não é permuta, portanto, se o terrenista é contribuinte, ele vai ter IBS-CBS no momento em que ele entrega, no momento do fornecimento, mas eu não sei ainda qual é o preço que eu estou recebendo. Então, assim, há uma dificuldade aí para o terrenista contribuinte calcular o IBS nesse momento inicial aqui, porque eu não sei ainda quanto que eu vou receber. Não tem disciplina no 214, isso é um problema, né? Como calcular o IBS-CBS para preço futuro incerto, isso é um problema que vai se colocar não só no segmento de incorporação imobiliária, né? Qualquer uma fábrica de pneu também pode fazer uma venda com preço futuro incerto. Todo mundo vai ter esse problema e isso não tem solução, a meu ver, na lei. Vamos esperar o regulamento resolver. Agora, para o terrenista contribuinte, além desse problema, digamos, operacional de ter que recolher o IBS-CBS no momento em que eu não sei qual é a base de cálculo do IBS-CBS, né, além disso, é claramente uma ineficiência enorme para o terrenista nesse caso, porque ele vai ter que recolher o IBS-CBS por alguma forma que o regulamento vai dizer, alguma forma de arbitramento assim, mas a receita vai ser só lá na frente, só daqui a 2, 3 anos, quando terminar a incorporação e começarem as vendas, né? Então, a permuta financeira para um terrenista, pessoa jurídica contribuinte, assim, é um modelo bem pouco convidativo, né, para o terrenista. Pelo menos até que haja uma regulamentação, né, Paulo? Assim, pelo menos, Exato. Vamos ver o talvez a regulamentação enderece exato. esses temas todos, né? Vamos ver, exato. Bom, agora eu já vou caminhando aqui para o último capítulo, porque já estamos, como eu disse, já estourando um pouquinho do tempo, né, Gustavo? Mas acho que vale a pena falar rapidamente da transição, né? É muito importante porque é um problema de curtíssimo prazo aqui. Então, vamos lá, né? A CBS começa a ser cobrada a partir de 1º de janeiro do ano que vem, e a lei prevê uma transição
facultativo, um regime de transição facultativa, opção das incorporadoras, que serve para terrenos afetados até o final de 28, né? E que sejam afetados, né, e em relação aos CAIs, a incorporadora opte pelo RET, aquele RET, como eu falei, né, o RET vai continuar existindo, só que só para IRPJ e CSL. Então, para incorporações que já estejam em andamento neste momento, ou que comecem a partir do ano que vem, e cuja afetação ocorra até dezembro de 28, este regime de transição vai se aplicar. Quer dizer, a ideia é, poxa, as incorporações que já começaram com todo o business plan financeiro da incorporadora já definido, não pode ter um cavalo de pau no meio do caminho. Então para essas situações, então vem esse regime de transição. Então, só para a gente entender, né, existem algumas combinações possíveis aqui, né? Esse regime de transição para CBS e IBS. Então, se a incorporadora não opta pelo RET para esses empreendimentos nesses próximos 2 anos, se ela não optar para o RET de RPJ e CS, automaticamente também não vai se aplicar esse regime de transição, vai se aplicar o regime normal de IBS e CBS. Se ela optar pelo RET para fins de RPJ, aí ela pode fazer uma segunda opção, que é aderir ao regime de transição. Então, pode dar essas 3 combinações que a gente está vendo aqui. Quer dizer, se eu estou fora do RET para o RPJ, eu estarei também fora do regime de transição. Se eu adiro ao RET de RPJ, posso ficar também fora do regime de transição ou dentro do regime de transição de BSCBS. Então, são essas 2 opções sucessivas e, de novo, só para afetações até 31 de dezembro de 28. E qual que é o regime de transição? Basicamente, em tudo e por tudo, o regime atual. É como se eu continuasse no RET cheio, no RET IRPJ, CSL, PIS e COFINS, só mudando as siglas, né? Onde tem PIS e COFINS, lá os 208 de PIS e COFINS serão 208 de BES-CBS, ou para Minha Casa Minha Vida 053. E aí, sem, né, nenhuma das novidades, sem nenhuma das regras típicas do novo modelo que a gente viu aqui ao longo de toda a exposição. Então, se eu optar pelo regime de transição, seguirei pagando, né, a porcentagem que era de PIS e COFINS, agora pago para IBS-CBS, como se estivesse no RET. Obviamente, aí não tomo crédito de nada, não tenho redutor de ajuste, redutor social para nenhuma venda. O meu adquirente também não toma crédito de nada, embora tenha o redutor de ajuste, um prêmio de consolação aí, né, para o adquirente. E esse regime de transição vai ser aplicável até a última venda da última unidade do empreendimento, não importa quando ela vai acontecer. Então, esse deadline aí, que tem o dezembro de 28, é para fazer a afetação e fazer a opção. Mas aí eu posso, enfim, concluir esse empreendimento lá em 2033, seguir as vendas, vender a última unidade em 2038, todas essas unidades estarão no regime de transição. Tá? É importante isso ficar bem claro. E aí, então, comparando, né? Enfim, bom, aí, evidentemente, quer dizer, com esse regime de transição, a carga tributária está mantida, porque é basicamente exatamente o mesmo, né? O mesmo regime. Então, as incorporadoras têm, se quiserem, né? Se quiserem ser enfim, talvez com medidas cautelosas, ter a garantia de que nada vai mudar, opta pelo regime de transição. Mas o regime de transição, enfim, precisa ser comparado com o regime normal. Quer dizer, eu posso não optar pelo regime de transição e já optar pelo regime regular, né, que é com todas essas características que a gente viu aqui ao longo da exposição. Então, né, qualquer comparação. Então, se eu aderir, se a incorporadora aderir ao regime de transição, eu vou ter, nada muda para IRPJ e CSL, né, a gente já viu, eu vou ter 2,08% até o fim das minhas vendas, né, aquela previsibilidade e simplicidade típicas do regime atual e que se reproduzem no regime de transição, que é o espelho do regime atual. E se eu passar para o regime regular, o que vai acontecer? Então, as parcelas, se eu começar a receber a partir de 31 de dezembro de... Aqui, 28 está errado. 2027. Tá? A partir de 1º de janeiro. As parcelas recebidas a partir de 1º de janeiro de 27. Do vira a chave ano que vem, tá? Essa data aqui preciso corrigir. Eu vou ter, em princípio, 4% de CBS, porque o ano que vem começa só a CBS, estimado em 8%. Então, com redução de 50% para as incorporações. Então, as vendas, a alíquota passa
4%. Então, eu passo de 2,08 para 4%, quase dobra a minha alíquota. A gente já viu lá no começo, a maldade do novo modelo está na alíquota. Né? Mas, por outro lado, eu vou ter créditos em todas as minhas aquisições, a partir do 1º de janeiro do ano que vem, de 8%, que aí é a CBS, né, pela alíquota cheia, e vou ter redutor de ajuste e redutor social para cada uma das minhas vendas. As parcelas que eu começar a receber. Aqui eu coloquei parcelas recebidas até 31 de dezembro de 28, tá certo. É a partir de 1º de janeiro de 27 e até 31 de dezembro de 28, tá certinho. É isso mesmo, não tinha visto o até aqui. Então, as parcelas que eu recebi né, em 27 e 28 tem esse regime só do CBS, 4% do CBS. A partir de 1º de janeiro de 29, eu tenho os mesmos 4% do CBS e já mas aí o IBS entra em cena, eu vou ter uma alíquota crescente de IBS até 10%, porque o IBS está sendo estimado em 20%, com redução para as incorporações de 10%. E um crédito nas aquisições de 8% do CBS e uma alíquota crescente de IBS até 20%. Mais redutor de ajuste, mais redutor social e créditos para os adquirentes que forem pessoa jurídica. Né? Consequentemente, menos previsibilidade, um pouco mais de complexidade, mais uma possível economia fiscal, Gustavo. Ou seja, eu reidrato o meu RET e não aproveito toda a mecânica de creditamento e redutores de ajuste social, previsibilidade. Ou eu adiro ao regime mais complexo que pode trazer uma. E no final, assim, na sua visão, você acha que é a pergunta de US$ 1 milhão que sempre vem, né? Vale a pena optar ou não vale a pena optar? Eu vou te dar a resposta preferida dos advogados, né? Depende. Eu acho que depende de uma série de fatores. Então, o que eu acho, por exemplo, para incorporações que eu vou afetar e vou começar o empreendimento a partir do ano que vem, eu acho que o regime regular tende a ser convidativo, porque eu vou ter muita despesa, vou ter muito crédito, vou começar a comprar todos os materiais e tudo mais. Para incorporações que já estão maduras, quer dizer, que já estão acontecendo aqui, e a partir do ano que vem eu só vou receber, tenho mais a receber do que a gastar, eu acho que o regime de transição então pode ser melhor. Sempre lembrando que a opção é empreendimento. Então, cada um você pode fazer o que te convém. Uma outra variável relevante é quem é o meu cliente. Porque, de novo, se o meu cliente é um PJ, então empreendimentos comerciais, assim, né, o adquirente costuma ser pessoa jurídica, eu serei uma incorporadora mais atrativa se eu estiver no regime regular, porque vou gerar crédito. Se eu estiver nesse regime de transição cara e focinho do RET, eu não vou gerar o crédito. Então, o meu cliente, o meu comprador, pessoa jurídica, vai falar, putz, não, eu quero comprar de quem me proporcione crédito, né? Então, tem que ter uma série de variáveis também de quem eu estou comprando, se é contribuinte ou não. É um caso a caso mesmo, Gustavo. Ou Enfim, aqui seja, só para é um completar. daqueles momentos, Paulo, assim, acho que é um daqueles momentos que a gente anda de mãos dadas, né? O imobiliário, o tributário e agora com o Muito, time de indiretos, mais ainda muito, muito. para a gente poder, né, fazer uma análise casuística. Não tem como realmente, diante de tantas Exato, variáveis, a gente exato. estimar uma carga fiscal, né? O planejamento tributário vai para o epicentro, né, enfim, do planejamento das incorporadoras. E aqui, só para terminar, então, as últimas reflexões, assim, né? Então, essas regras de reflexão parecem, o mercado, de uma maneira geral, acho que entendeu como satisfatórias para evitar o aumento de carga, quer dizer, em empreendimentos já iniciados ou em vias de se iniciar. Então, né, olha, a incorporadora, se quiser, você tem a garantia de ficar como está. Se você quiser conhecer um mundo novo já, para o bem e para o mal, também você pode, né? Como eu já falei, as incorporadoras que não aderirem a esse, né, esse regime de transição com cara de RET, as que ficarem de fora e, portanto, aderirem já ao regime normal, serão mais atrativas para compradores PJ, porque vão propiciar créditos. Empreendimentos residenciais, Gustavo, que são aqueles, né, que normalmente o comprador é pessoa física, o comprador pessoa física não tem crédito, né? Então pode haver uma pressão maior por redução do preço de venda, porque para ele o IBS-CBS que a incorporadora vai crescer, ela é custo, né? Quando o cliente da incorporadora é PJ, a incorporadora pode falar, olha, o IBS-CBS, qualquer que seja o valor, é crédito para você, não é tão relevante. Mas para o comprador pessoa física, não tem IBS-CBS, tem custo de aquisição. Então pode haver uma pressão por redução de preço de venda nos empreendimentos residenciais. E por fim, né, só retomando aqui um pouco a questão da permuta de unidades futuras, né, retomando aqui aquela ideia de que pode ter uma possível ineficiência para terrenista não contribuinte, porque pode ser que não haja
redutor de ajuste, a depender aí do que o regulamento vai dizer. E também, né, é importante constatar que, no caso de terrenista não contribuinte, as unidades que ele receber, ele vai vender sem IBS-CBS. Então, ele é um concorrente perigoso para a incorporadora. Então, é muito importante nesses casos que a incorporadora se cerque, né, daquelas cláusulas contratuais, de que ele tem que obedecer a planilha de valores da própria incorporadora para que ele não largue na frente aí com preços melhores na unidade que fique com ele. Bom, gente, eu acho que basicamente é isso. Espero que tenha sido útil aí para todos, espero que tenha sido, enfim, produtivo. A gente vai responder todas as perguntas, a gente já está super estourado de tempo, a gente, conforme prometido, a gente responde todas as perguntas aí por e-mail nos próximos dias e todos receberão aí o PowerPoint e o link aí também nos próximos dias do evento. Espero que todos tenham gostado e, Gustavo, prazer enorme contar com a tua Igualmente, Paulo. contribuição, enfim, será presença certa aí nas próximas bancadas que a gente for tratar de reforma aí no segmento imobiliário. Beleza? Bacana. Bom dia, tudo de bom. Gente, um abraço. Até a próxima. Abraço. Tchau, tchau.